vocês assim, de... Bom, ontem tivemos uma reunião, alguns acertinhos com relação a algumas mudanças de horário que vão acontecer por conta de aulas que vão voltar a semana que vem, aulas presenciais. Eu, por estar fora da cidade, por ter comorbidade, por um monte de coisa, eu não vou voltar. Falei com a professora Rosângela já que eu tenho vontade de ir aí, eu vou pegar um dia, nem que seja aula de outro professor, vou até aí para conhecer vocês, para dar uma olhada, nem que seja para dar um pitaco na aula dos outros, porque me parece que na quinta-feira vocês não vão ter aula presencial aí, né, pessoal? Então, para vocês não terem que ir um dia só para fazer isso, eu vou acabar indo aí um dia só para a gente se ver, fazer algumas coisas desse jeito, vamos tentar marcar. Mas primeiro, pessoal, vamos deixar a coisa voltar, vamos ver se realmente como que vai fluir, se vai ter aluno ou não, porque um receio que a gente tem é que marque aula para voltar e que apareça meia dúzia de alunos lá para assistir a aula de verdade. Tá? Então, vamos ver como é que a coisa vai acontecer. Mas, para mim, continua tudo do mesmo jeito. A Rosângela até fez alguns ajustes nos horários por conta disso, mas até saiu um horário meio confuso lá, onde eu está batendo horário meu com o Alan. No entanto, pessoal, para nós não vai ter nenhuma alteração no horário, vai continuar sendo as duas últimas aulas comigo, e as duas primeiras eu tenho com o pessoal lá no Direito Processual Civil 5, tá? Então, tranquilo, tudo em ordem, vamos começar, pessoal, vamos tratar um pouco do nosso tema e dar sequência à coisa, tá? Considerando que nós estamos com tudo bem em ordem, tudo bem encaminhado, que é importante que vocês acompanhem, deem uma lida no que a gente está fazendo, vejam se a coisa vocês estão conseguindo aproveitar, né? Eu sempre fazendo alguns retoques em... desculpe que eu abri a apresentação errada aqui, pessoal. Ou não. Não, pessoal, está errado. Só o primeiro slide da apresentação. Tá? Então, vocês deixem por enquanto assim mesmo, eu arrumo depois e mando certo. Tá? Só essa folhinha aqui que está errada, porque não é direito processual civil recursos, e sim é direito processual do trabalho. Tranquilo? Mas vamos lá. Falando de recurso, pessoal, o que a gente tem que deixar bem claro? Os pressupostos. Então, para que eu possa pensar em recurso, pessoal, primeiro eu tenho algumas coisas que eu pressuponho, eu só consigo pensar em recursos se essas coisas estiverem presentes. Quais são elas? Primeiro, subjetivamente, quando eu falo subjetivamente em direito, eu penso na pessoa ou na vontade da pessoa, tá? Então, a pessoa tem que ter legitimidade para poder buscar aquele direito, ou seja, tem que existir algo que ligue o sujeito ao direito propriamente dito, tá? Então, eu tenho que ter esta legitimidade. Segundo, pessoal, logicamente que além de ser legítimo, eu tenho que ter interesse. Se eu não conseguir demonstrar que a vantagem Maria leva em apresentar aquela discussão, em apresentar, no nosso caso aqui, o recurso, eu não posso, eu não preencho o pressuposto para a apresentação do recurso. Tudo bem? O que mais, pessoal, eu posso dizer para vocês? Objetivamente, para que eu possa pensar em recurso, eu vou ter primeiro, a decisão é recorrível? Cabe recurso dessa decisão? Ah, beleza, preenchido o requisito. O recurso está no prazo, é tempestivo? Ótimo. Singularidade e adequação, eu digo que para cada situação específica cabe um recurso de acordo com a legislação pertinente, eu não invento recurso, eu utilizo aquele recurso previamente criado pelo legislador e, eventualmente, qualquer problema que eu tenha com relação a isso, eu tenho a possibilidade de adequar o recurso apresentado àquele que, de fato, deve ser utilizado no local correto, no momento correto. Tá? Tudo tem que ser devidamente preparado. Quando a gente fala em preparo em direito processual, a gente fala de pagamento de custos e demais despesas. O recurso tem que estar devidamente motivado, ou seja, tem que apresentar suas razões. É diferente, por exemplo, de uma remessa necessária, né, que aquela revisão ex officio que o juiz de primeiro grau tem que fazer ao julgar alguma coisa contra um órgão público, ele tem que mandar para o seu superior para ele rever a decisão.
A remessa necessária, ela não é motivada, não tem nada, ela só é uma remessa que vai ter que ser analisada novamente a decisão. No caso do recurso, não, ele tem que ter suas razões, ele tem que estar ali explicado, pormenorizado o porquê que está sendo feito daquela forma. Tá? Forma, se for o caso de ter alguma formalidade, tem que ser feito, e eu tenho, obviamente, que explicar as razões, os motivos, né? A motivação daquele recurso. Tudo bem? Tranquilo. Falado sobre isso, a gente vem hoje falar no processo do trabalho a respeito do recurso de agravo. Bom, recurso de agravo no processo do trabalho, pessoal, ele tem, assim, logicamente, que a origem do recurso de agravo está ligado ao processo civil. Então, a gente faz um breve histórico do que é o recurso de agravo no processo civil, quais foram as alterações recentes que ele recebeu, e daí a gente passa a falar do recurso de agravo dentro do processo do trabalho. Tá? Mas, vamos pensar aqui, falando do nosso histórico, que o Código de Processo Civil de 73, ou seja, aquele que foi revogado em 2015 pelo Código atual, né, ele tratava de recurso de agravo, né, num único capítulo, de uma forma bastante objetiva, né, e ele poderia ser interposto por 3 formas distintas, né, a retida, a instrumental e a inominata. Daí, o que acontece? No Código atual, ficou apenas, né, um capítulo para o recurso de agravo de instrumento e um capítulo para o agravo interno. Tá? Deixou de existir o agravo retido. Tá? E ficou valendo assim, a gente criou, na verdade, um único recurso. Nós unificamos tudo, pensamos tudo em um único recurso, que é interposto de diversas formas diferentes. Bom, o que é o recurso de agravo, pessoal? O recurso de agravo no processo civil, ele é um recurso que cabe de decisão interlocutória. Puxa, o que é decisão interlocutória, professor? Recurso é aquela agravo sobre decisão interlocutória, quer dizer, ele cabe daquela decisão que julga algo importante. Tá? No entanto, acabou-se com o agravo retido e ficou valendo apenas o agravo de instrumento para situações muito importantes. Tá? Então, o que mudou, na verdade, com o processo de 2015 é que diminuiu-se muito a aplicabilidade do recurso de agravo, porque mudou o princípio que vigora no processo. Tá? Que princípio é esse? Antes, pessoal, nós tínhamos o princípio da preclusão. Ou seja, no Código de 73, pessoal, acontecia alguma coisa que era relevante, necessariamente eu tinha que me insurgir contra aquela coisa contemporaneamente. Então, vou eu lá, peço para fazer uma prova pericial. O juiz indefere. O que eu tinha que fazer sobre a lógica do Código de 73? Apresentar um recurso. Se eu não apresento o recurso, eu perdia aquele argumento, porque precluía a minha oportunidade de me insurgir contra aquela decisão do magistrado. Tá? Qual era o princípio que vigorava? Vigorava, então, o princípio da preclusão. Ou eu vou fazendo à medida que acontece, ou eu perdia a oportunidade de fazer. Para isso, pessoal, o código dividia coisas extremamente urgentes e coisas não tão urgentes. Então, se eu pedia para fazer um meio de prova, quero fazer uma prova pericial, o juiz indefere. Puxa, isso pode me prejudicar. Mas pode ser que eu ganhe processo mesmo assim, mesmo não fazendo esse meio de prova. O que eu pensava, pessoal? Então, eu vou fazer um recurso de agravo retido. Fazia o agravo, protocolava no processo, o agravo não era juntado no processo, ele era granteado na capa do processo. Beleza? Beleza. Assim funcionava. Porque ele ficava retido. Se eu perdesse o processo e eu achasse que precisava recorrer, eu apresentava um recurso da sentença final, apelação. Ao apresentar a apelação, eu pedia para o tribunal, olha, antes de julgar a apelação, julga esse recurso de agravo retido que está juntado na capa. Daí o tribunal julgava o recurso de agravo retido. Se eu não perdesse, não usava o agravo retido. Se eu não pedisse na apelação,
o agravo retido também não era analisado. Logo, eu fazia o agravo retido simplesmente porque o princípio era o princípio da preclusão. Tenho que me insurgir contemporaneamente, senão eu perco aquele argumento. Era assim que funcionava. E a regra geral é que todos os agravos eram retidos, né? Daí o que acontece? Primeiro, todos eram de instrumento, depois transformar-se em retido. Por quê, pessoal? Porque o agravo de instrumento é aquele agravo que se faz assim: aconteceu um negócio, está me prejudicando, eu vou lá e faço o recurso e protocolo diretamente no tribunal. O tribunal analisa. Ele muda a decisão, muda o processo que está tramitando. Então, esse era o agravo de instrumento, que era analisado de imediato. Qual que é o fundamento? O fundamento é que eu não posso esperar. Mas esse eu só uso em situações importantes. O que o Código de 2015 fez? Ele acabou com a forma retida do recurso de agravo, não existe mais agravo retido, e eu só utilizo o agravo da forma instrumental quando for extremamente necessário. Não só ele diz isso, como ele diz também, só utiliza o recurso de agravo de instrumento nas situações previstas em lei. Tudo bem? Então, é assim que funciona o recurso de agravo no processo civil. Puxa, professor, e como é que faz agora se acontece um negócio no meio do processo e eu quero recorrer, se não tem agravo retido, e se essa coisa não está prevista entre quando cabe agravo de instrumento? Daí, não simplesmente o princípio que vigora agora é o princípio da não preclusão. O juiz decidiu alguma coisa no curso do processo que me prejudica, eu não preciso necessariamente lançar mão de um recurso a hora que a coisa acontece. Eu posso guardar esse argumento e falar só no recurso de apelação se eu perder. Qual que é a diferença? Antes tinha que fazer o agravo, grampear na capa, fazer a apelação, perder o processo primeiro, fazer a apelação e na apelação pedir para que analisasse o que estava no agravo. Hoje em dia, simplesmente não precisa, pelo princípio da não preclusão, simplesmente não precisa fazer o recurso para grampear na capa do processo. Se for o caso, você simplesmente fala disso por ocasião do recurso da apelação e pronto. Tranquilo? Então, isso é agravo no processo civil. Agravo no processo civil é aquele recurso que busca atacar decisões interlocutórias do processo, ou seja, que busca atacar aquelas decisões relevantes no processo, que o magistrado toma na condição de julgador de alguma coisa, mas que não são tão importantes ao ponto de pôr fim ao processo como uma sentença, como um acórdão. Tudo bem? Isso que é recurso de agravo no processo civil. Existe o recurso de agravo dentro do processo do trabalho que ele tem uma visão diferente do que é o recurso. Tá? Só que não adianta eu falar para vocês, olha, o nosso recurso de agravo é assim, é diferente, e ignorar o que existe dentro do processo civil, porque o que é muito importante para vocês, vocês têm que saber, vocês têm que conhecer o processo civil, como que ele funciona, porque se você não souber disso, você vai sofrer, você não consegue trabalhar. Então, tem que saber que agravo aqui é uma coisa e agravo lá é aquilo que a gente falou no slide passado. Óbvio, né, pessoal? Se for dar aula de agravo no processo civil, a gente vai ficar 2 semanas falando só de agravo, trazendo exemplo, trazendo menção de lei, citando, exemplificando, falando uma série de coisas com relação a isso, que lá o recurso é bem complexo, é bastante coisa. Tá? Aqui nós somos assim, nós temos mesmos tempos e a coisa é um pouquinho mais objetiva, além de que eu considero que a regra geral está lá e que os senhores já sabem, beleza? Beleza. Como que é o agravo na Justiça do Trabalho? Primeiro, só existe agravo, pessoal. Então, o agravo daqui é diferente do agravo de lá. Apesar do nome ser o mesmo, eles não são iguais, são recursos diferentes. Tá? Então, nós temos agravo na Justiça do Trabalho? Temos. É a mesma coisa que no processo civil? Não, é completamente diferente. Por quê? Porque no processo civil cabe agravo de decisão interlocutória relevante, mencionando que a lei diz que cabe. No processo do trabalho, não. Ele tem regras específicas, ele tem prazo completamente diferente do que o processo civil. O processo do trabalho tem uma regra dizendo como que o agravo funciona, vários tipos de agravo, que é completamente diferente do agravo previsto no processo civil.
Tranquilo? Só mencionamos para vocês entenderem. Lá é desse jeito, aqui é assim. Bom, falamos que tem várias espécies. Primeiro agravo do processo do trabalho, próprio do processo do trabalho, agravo de petição. Ah, então é o nome? Não é petição de agravo, pessoal, é agravo de petição. O nome do recurso é composto, agravo de petição. Qual que é o objetivo? Só cabe, pessoal, em processo de execução. O que é processo de execução? Nós temos uma decisão de primeiro grau, que já transitou em julgado, e a gente está indo lá tentar satisfazer aqueles créditos do trabalhador. Tá? E daí eu tenho algumas decisões nesse processo que podem ser atacadas por meio do recurso de agravo de petição. Ah, eventualmente uma penhora realizada, uma determinação do juiz, um desmembramento, uma substituição de bem, alguma coisa relevante, né, que pode ser utilizado no processo de execução. Tá? Então, nós temos pedido de revisão do valor de alçada, que também é cabível nos tribunais, que cabe somente no processo de execução. Mas, para nós, o que eu uso para recorrer de decisões tomadas pelo juízo no processo de execução? Via de regra, agravo de petição. Não é agravo de petição, nome composto. Tá? O que eu ataco? Decisões do juiz no processo de execução. Então, aquele que ele resolve na condição do jogador, ó, faça isso, não faça isso, defiro, não defiro, penhora, não penhora, avalia, não avalia, coisas assim, são decisões relevantes do juiz, né? Normalmente o juiz de primeiro grau, tomadas no curso do processo de execução. Beleza? Beleza. Quando a gente vem falar de agravo de petição, tem duas correntes assim que discutem um pouco com relação a isso. Uma diz que cabe agravo de petição de decisões definitivas do processo de execução. Ou seja, extingo a execução com base nisso, não sei o quê. E tem outro que diz que entende das decisões interlocutórias que envolvam matéria de ordem pública. Então, quando acaba o processo de execução, cabe agravo de petição, segundo uma corrente, e outra corrente diz que cabe também das decisões interlocutórias que envolvem matéria de ordem pública, ou seja, a contrariedade à lei, não mera discricionária do juízo. Ok? Então, tem dois entendimentos distintos. Logo, a gente tem dificuldade, por exemplo, para saber se tem cabimento recurso de agravo de petição no caso de uma decisão de liquidação de sentença. O que é uma liquidação de sentença? O juiz lá diz que o sujeito tinha direito a determinadas verbas trabalhistas. Para saber o quanto necessariamente essas verbas trabalhistas representam em pecúnia, em dinheiro, você tem que fazer um procedimento de liquidação. O procedimento de liquidação vai ter uma decisão. E dessa decisão, a gente tem que pensar, cabe recurso de agravo de petição ou não? Se o juiz está homologando aquilo que as partes apresentaram, não cabe, pessoal, porque não é uma decisão interlocutória. Tá? Agora, se é aquela liquidação por meio de artigos, onde houve uma ampla discussão, produção, houve o exercício do contraditório da ampla defesa, né? E o juiz, no final, efetivamente não homologa o que foi apresentado pelas partes, mas sim julga algo concreto, nesse caso, cabe recurso. Se ele só homologou, não cabe recurso. Mas é uma discussão assim, doutrinária, algumas coisas bem interessantes que a gente tem para tratar dentro do processo de trabalho. Digamos que isso aqui é uma das coisas assim, mais complexas, mais conturbadas que a gente tem dentro do processo do trabalho. Dá para fazer trabalho, dá para achar muita coisa pesquisando argumentos relacionados a isso dentro do processo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Que mais que eu digo para vocês? Agravo de petição. Não tem efeito suspensivo? Não. Nenhum agravo, pessoal, nem no processo civil tem efeito suspensivo. Lógico, posso pedir, né? Quem vai julgar é o relator do processo? O relator tem poder para determinar que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Então, cabe ao bom advogado argumentar, pedir e convencer o desembargador e relator que aquele caso é um caso que tem que ser atribuído efeito suspensivo. No entanto, prescinde, é necessário que exista o pedido formal, claro, para que seja atribuído efeito ao recurso. Ok? Prazo, pessoal. Não falei que o prazo é diferente no processo civil do processo do trabalho?
Sim, é diferente. Hoje nós temos uma unificação do processo civil de que a grande maioria dos prazos são 15 dias, inclusive o do recurso de agravo de instrumento. Aqui, o recurso de agravo de petição deve ser apresentado no prazo de 8 dias. Beleza? Beleza. Quem que vai verificar se está presente os requisitos para conhecimento do recurso? Seu juízo de admissibilidade está presente, deve ser positivo, seu recurso deve ser conhecido. Quem faz esse juízo de admissibilidade é o juiz de primeiro grau que proferiu a decisão. Então, estou recorrendo de uma decisão por meio de um agravo de petição de algo que o juiz de primeiro grau fez, o juiz de primeiro grau que está movimentando o processo de execução, é natural que isso aconteça, né? É ele que vai analisar o recurso de agravo de petição em um primeiro momento para verificar se os requisitos recursais estão presentes, para fazer, então, o juízo da admissibilidade, ou seja, conhecer o recurso. Se, eventualmente, ele acha que o agravo de petição não deve ser conhecido, você pode recorrer da decisão dele por meio de um agravo daí de instrumento, que é o que a gente vai falar na sequência, que tem uma função específica. Então, entrei com o agravo de petição para discutir o que aconteceu na execução. Beleza? Eventualmente, né, se não aceita esse recurso, cabe o recurso de agravo de instrumento. Beleza? A decisão que julga o agravo de petição, se ocorrer ofensa direta à Constituição, cabe, inclusive, recurso de revista dela. Por quê? O juiz de primeiro grau tomou uma decisão, entrei com o agravo de petição. Quem vai julgar é o TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho. Se o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o meu agravo de petição, comete uma inconstitucionalidade, automaticamente surge a possibilidade de discutir a constitucionalidade disso, de uma forma indireta, vai para o TST e cabe recurso de revista nessa situação. Nossa, professor, quem defende a Constituição não é o STF por meio de um recurso extraordinário? Sim, mas nesse caso específico, a constitucionalidade do julgado de um agravo de petição cabe ao TST e é matéria, é objeto de recurso de revista. Tranquilo? O que mais? Falado sobre o agravo de petição, que tem vez no curso do processo de execução trabalhista, no prazo de 8 dias, cabe a gente falar ainda do recurso de agravo de instrumento. Tá? O agravo de instrumento é aquele recurso que é o, digamos assim, o principal dos recursos que a gente tem no processo civil, mas que, no entanto, dentro do processo do trabalho, ele cabe em qualquer grau de jurisdição, mas só com um objetivo específico, né? Quando você apresenta um recurso e aquele recurso não é aceito. Então, para que serve? Sempre que eu apresento um recurso e o juiz não aceita aquele recurso, lá não está presente os requisitos dessa decisão que nega seguimento ao recurso, cabe agravo de instrumento. Então, imagine, saiu uma sentença. Não estou satisfeito com a sentença. Vou lá e apresento o recurso. O juiz olha assim, não, você apresentou o depósito recursal faltando R$10. Eu julgo improcedente. Eu não conheço o teu recurso ordinário. E você, meu Deus, tá, como é que você vai recorrer da decisão que não aceitou o seu recurso ordinário? Você vai apresentar um agravo de instrumento. Okay? É um agravo de instrumento, tem por objetivo destrancar, né, brigar com decisões que não conhecem recursos. Então, se uma decisão que não conheceu um recurso, seja essa decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, pelo juiz de segundo grau, ou até mesmo lá no TST, vai caber sempre o agravo do instrumento. Então, ele pode ser utilizado em qualquer grau de jurisdição. Seu prazo de propositura vai ser o prazo de 8 dias da aprovação da decisão e é apresentado diretamente ao tribunal ad quem. Por conta disso, pessoal, ele é feito da forma instrumental. Gente, aqui a gente tem que entender a historinha, né? Você tem que entender o que é instrumento. Por que eu chamo agravo de instrumento? Por que eu chamava agravo retido? Né? Por que eu chamo agravo de petição? Tem que ter uma razão para que isso aconteça. Tá? Então, agravo é você fazer um recurso de uma decisão que não é uma decisão que põe fim ao processo. Primeira coisa. Daí, eu tenho modalidades. Por que lá no processo civil eu chamava de agravo retido? Porque ele ficava grampeado na capa do processo. Beleza?
Por que eu chamo de agravo de petição? Porque é um agravo menor, uma petiçãozinha simples que eu protocolo no processo de execução. Tá? Por que eu chamo de agravo de instrumento? Gente, o agravo de instrumento, imagina, o processo está caminhando perante o juiz de primeiro grau. O juiz toma uma decisão, essa decisão me prejudica, tá? Ou essa decisão não aceitou um recurso que eu apresentei. Que é o caso do nosso agravo de instrumento aqui no Justiça do Trabalho. O que eu faço, pessoal? Eu vou fazer um recurso, mas só que o agravo de instrumento eu protocolo diretamente lá no tribunal. Né? Então, eu apresentei recurso ordinário, o juiz não aceitou, eu faço o meu agravo de instrumento e não protocolo perante o juiz que proferiu a decisão, para ele mandar o processo inteiro para o tribunal analisar. Não é assim que é feito. Eu faço o meu recurso e vou protocolar perante o tribunal direto. Gente, tem como o tribunal analisar o recurso só com a petição? Não tem. Para que o tribunal analise o recurso, tem que estar a petição com todas as razões do agravo, ou seja, com toda a motivação, com todo o argumento do recurso de agravo de instrumento. Além disso, você tem que levar o quê? Todas as partes importantes do processo. Você está dizendo assim, olha, eu protocolei um recurso assim no dia tal, a decisão foi publicada no dia tal, apresentei tal coisa como depósito recursal, fiz isso. Você tem que contar o que você fez e você tem que provar o que você fez. Tá? Via de regra, pessoal, quando a gente faz um agravo de instrumento, como o processo não vai inteiro para o tribunal, você tira a cópia de tudo, se junta a cópia de tudo no seu agravo de instrumento. Por isso que ele chama-se instrumento. Lembram que eu falei para vocês que instrumento no processo civil, no processo do trabalho, é prova? O que é a prova no processo? É um instrumento. O que é instrumento? Sinônimo de ferramenta. Então, as provas são o instrumento, são as ferramentas que o magistrado usa para poder tomar sua decisão, formar seu convencimento e, principalmente, justificar o porquê que está julgando daquela forma. Então, é por isso que a gente chama instruir o processo. A gente vai colocar instrumentos, esses instrumentos são as ferramentas, são os meios pelos quais o magistrado vai conseguir formar seu convencimento, vai conseguir julgar o processo. Por que eu chamo agravo de instrumento? Porque ele vai devidamente instruído com a prova das suas razões. Tá? Então, eu faço um recurso de agravo, digo, o juiz errou aqui, foi injusto comigo quando não deixou tal coisa acontecer. Se é da forma instrumental, eu vou ter que tirar cópia de tudo no processo e juntar ao recurso de agravo, porque ele leva consigo um instrumento, ele leva consigo a ferramenta, ele leva consigo a prova daquilo que você está dizendo que aconteceu no recurso. Tá? Se você protocola a sua petição, não tem como o tribunal julgar só com base na sua palavra. Como o processo não vai junto, você tem que tirar a cópia e colocar junto. A gente chama esse tirar cópia algo que instrui, algo que vai junto, algo que serve para demonstrar o que aconteceu. Então, isso é o que a gente chama de agravo de instrumento. Somente desta forma que é possível apresentar diretamente ao tribunal, porque o processo principal fica na vara de origem, e daí você tira a cópia, faz uma cópia do processo e junta com o agravo no tribunal, e o tribunal, analisando suas cópias, mais sua petição, e normalmente ele vai pedir mais informações para o juiz a respeito de alguma coisa, você consegue resolver, você consegue dar condições ao tribunal analisar o seu recurso. Beleza? Outra coisa que a gente tem que lembrar, é por isso que eles chamam-se agravo de instrumento. No entanto, pessoal, esse nome é da época que o processo era físico, tá? Eu estou falando cópia, tirar cópia, faz não sei o quê, né? No primeiro momento, a gente tinha que tirar cópia, pessoal, né? E daí você tinha que ir no cartório autenticar, saía louco de caro, né? Você imagina, você vai tirar cópia lá de um processo que tem 1000 páginas, vai autenticar isso, dava fortunas, né? Eu já divulguei em lugares assim que a gente gastava R$2.000, R$4.000 com autenticação do cartório, tá? O tempo passou, foi dado a possibilidade que o próprio advogado autenticasse e certificar aquelas folhas retiradas, cópias do processo onde ele advoga. Né? Já fui para Curitiba algumas vezes protocolar recurso de agravo de instrumento, assinando autenticações na viagem. Sabe o que é você sair daqui com um maço de papel no colo
e um carimbo ia autenticando na viagem, alguém dirigindo e você assinando as autenticações, já fiz isso algumas vezes, tá? Ah, então é assim, é assim. Hoje em dia, pessoal, o processo é digital, o advogado também tem essa fé pública e ele vai juntar a cópia, mas como? Vai juntar a cópia da forma digital. Tá? Então, o processo original é digital e você vai fazer o recurso de agravo de instrumento. Da mesma forma, você vai juntar no agravo de instrumento tudo aquilo que é importante, né? E fazendo que com auto se constitua ali, para que esteja ali provado suas razões. Lógico que, sendo digital, é possível que o tribunal de lá de Curitiba analise o processo que tramita aqui em Ponta Grossa, porque é tudo digital na prática. Então, toda essa lógica, toda essa mecânica, e até mesmo esta denominação, ela, pela evolução dos instrumentos que a gente tem, ela acaba ficando assim, um pouquinho defasada. Mas a regra ainda é essa, e ela foi pensada e montada pensando nos processos físicos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. O que mais nós podemos dizer com relação ao agravo do instrumento, pessoal? Já deixando claro que nós estamos praticamente indo para o fim da aula, né? É dotado de efeito regressivo. O que quer dizer isso, pessoal? Quando eu recorro de uma decisão do juiz daqui para o tribunal, o processo está andando. O que o cara pode olhar assim? Nossa, eu não fiz o que o cara pediu, ele recorreu, né? Quer saber? O advogado pode pensar assim, deixa, não vou querer que o tribunal se preocupe com isso. Né? Eu não quero sujar meu nome lá para eles mudarem a minha decisão, como se os caras se preocupassem com isso. Né? Eu vou mudar a decisão aqui, ele muda a decisão e pede para que o tribunal não analise o agravo. Então, o que é o efeito regressivo? É quando o juiz descobre que você agravou a decisão dele, que você decidiu da decisão dele, ele pode mudar de ideia, ele pode voltar atrás. Ah, pode? Pode. É próprio do recurso de agravo? Praticamente só do recurso de agravo, porque as outras decisões põem fim ao processo. Se põe fim ao processo, o juiz não pode mudar a decisão dele, que ele já acabou. Tá? Mas, pessoal, o que deve estar nesse instrumento, nessas cópias que instruem o processo, que antigamente era no papel e que agora é tudo digital, né? Necessariamente você tem que juntar no seu agravo de instrumento, cópia da decisão gravada. Claro, estou recorrendo a uma decisão, tem que juntar a decisão. Certidão de intimação. Por quê? Porque o tribunal tem que ver quando que você foi intimado para saber se está no prazo. Cópia da procuração dos advogados. Se eu sou realmente advogado, tenho que juntar a procuração e o outro também que vai ser intimado para isso. E todas as outras peças que eu acho relevantes para fundamentar o meu pleito. Gente, há muitos anos que é muito fácil tirar cópia. Tá? Então, a gente tira cópia praticamente de todo o processo quando vai fazer um recurso de agravo. Tá? Bem tranquilo. Hoje, como é digital, como os caras podem acessar de lá, então você só junta o que realmente é estritamente necessário. Por quê? Porque as coisas vão evoluindo. Tá? Então, você só vai cuidar para não deixar nada de fora. Tem que preparar, pessoal? Tem custa? Sim. O recurso de agravo do instrumento paga metade do valor do recurso principal. Nós sabemos que aqui o recurso de agravo de instrumento na Justiça do Trabalho só serve, né, para destrancar recurso que não foi aceito. Então, estou destrancando um recurso que não foi aceito, tá? Então, o meu recurso recurso ordinário tem que pagar R$100 para ser apresentado. O recurso de agravo de instrumento vai apresentar R$50. Não estou falando que precisa apresentar o depósito recursal próprio dos coisas. Eu estou falando do preparo das pistas processuais. Né? Para mim, agravar, eu não tenho necessariamente que apresentar metade do depósito recursal. Tranquilo? Então, agravo de petição e agravo de instrumento, que são figuras próprias da Justiça do Trabalho. Agravo de petição, aquele recurso que cabe das decisões proferidas no processo de execução. Agravo de instrumento, recursos que cabem das decisões que não aceitam quando você apresenta um recurso. O juiz não conhece do recurso apresentado. Você vai brigar com essa decisão por meio de um recurso de agravo de instrumento. Tem mais alguma coisa? Tem. Pessoal, um prazo de 5 dias, com base no regimento interno, seja do TST ou dos tribunais regionais do trabalho, né, por conta de uma decisão que um relator tomou, que alguém tomou no seu processo, cabe dirigir-se ao presidente do tribunal
por meio de um agravo regimental, dizer assim, olha, o relator aqui não delegou alguma coisa, olha, não deixou fazer algo que eu queria, tá? No processo. Então, se eu, dentro do tribunal, você é tolhido em alguma coisa, algo lhe prejudica, e isso está sendo tomado na condição de julgador e não de administrador do processo, né? O relator está fazendo isso, está sendo prejudicado de alguma forma, cabe, num prazo de 5 dias, agravo regimental para o presidente do tribunal. Ah, funciona? Funciona, tá? É comum? Não é tanto, pessoal, mas é possível, é cabível. A regulamentação a mais disso vai seguir o regimento interno de cada um dos tribunais, né? Por exemplo, aqui a gente está mencionando que na quinta região, por exemplo, no regimento interno do TRT da quinta região, em seu artigo 188, né, são elencados 5 hipóteses para o cabimento do agravo regimental. E 2 delas são de ordem administrativa, ou seja, são questões administrativas, são questões para ver alguma coisa. Pessoal, quando a gente fala questões de ordem administrativa, a gente tem que pensar que esse recurso, quando ele está prevendo questões de ordem administrativa, ele está pensando no seu funcionamento, na sua organização. No tribunal, ele organiza toda a justiça, aquela justiça, no seu grau de atuação, dentro da sua atuação. Então, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, ele organiza toda a justiça do trabalho no Paraná, e, inclusive, toda a administração de funcionário. E, de repente, um funcionário quer uma promoção, porque preencheu, quer um aumento de salário porque ele preencheu um requisito. Os caras vão lá e dizem que não preencheu. O que cabe nesse negócio? Dessa decisão administrativa, porque não é um processo judicial, cabe agravo regimental também. Tranquilo? Só a título de curiosidade para a gente ilustrar o que nós estamos falando, do que a gente está tratando. Processamento no tribunal. Como é que funciona, pessoal? Agravo, via de regra, é nomeado um relator. O relator apresenta o relatório, né? No caso lá, é apresentado contra razões, se for o caso, dá vistas ao Ministério Público e ele faz o relatório. O relatório vai ser julgado por aquela turma. Então, segue sequência bem tranquila da forma que um processo é julgado. É cedo, pessoal, é 9h35, mas basicamente é isso que eu tenho para apresentar para os senhores hoje e eu estou com a consciência bastante limpa que a gente está fazendo tudo certinho. Tranquilo, pessoal? Agora, deixando esse assunto de lado ou respondendo toda e qualquer dúvida que os senhores tenham a respeito disso, conversem comigo um pouco, liguem as câmeras aí para mim não ficar vendo só o desenho do seu João Carlos. Tudo tranquilo por mim, professor. Tranquilo, tudo certo? Pessoal, vou fazer chamada, né? Vamos mostrando a cara aí, pessoal, para a gente ver. Eu, particularmente, não me incomodo muito com isso, mas tem sido levantado bastante, nem no Fajar, pessoal. Em várias instituições, os alunos não põem a cara, eles só ligam o computador, vão ver novela e deixam a gente falando que nem uns bobos. Eu, sinceramente, pessoal, bem sincero com os senhores, não estou nem aí se vocês fazem isso, porque quem está pagando é vocês. Mas não é assim que a coisa deve funcionar, né, pessoal? Então, por favor, né, conversem, vejam, aproveitem a situação. Na turma de vocês ainda existe uma participação mínima, assim, básica, né? Agora, a turma que eu dou aula de Direito Civil 5, Processo Civil 5, os caras nunca falam comigo. O máximo que acontece é o representante falar oi, sim, não no chat. Né? Pessoal, vamos lá. Amanda, tá aí? Não estou vendo. O Ana Paula Salgado. Presente. Tá. Arlete. Está. A Bruna Rafael, tá aí? Acho que está o nome ali na lista. A Cíntia Santos. Presente. Tá. A Cristiane. Presente. A Daiane. Presente. Ah, tá. Jesley. Tá ali. A Fernanda.
Não, o Estevão primeiro, pessoal. Estevão não está, né? A Fernanda está. Gabriel Fogaça, está por aí? Tá, professor. A Hanna, Também tá. tá? O Iago, Também. a Jéssica Camille, não, Jéssica Jamile. Eu acho que não, essa não Não está. tá, professor. A Jéssica, Presente. tá? O Jonathan, Presente. a Josiane Freitas, Não tá, a professor. Josiane não tá. A Lídia, pessoal, tá? A Lucileide, Tá, professor. Luiz Fernando Nunes, tá? Presente. Luiz Gustavo, Presente. o Malon, Presente. Maria Eduarda Silveira, Presente. a Maria Eduarda, nome polaco, né? Avresco. Presente. A Monique, Presente. Nilson, Presente. tá aí. A Paola, Presente. a Renata, acho que não, né? Não, professor. Thalita, Presente. Vinícius Presente. e o Wesley. Presentes também. Pessoal, veja, para mim chamada é cumprir tabela, ainda mais nessa modalidade que a gente está, mas eu sou obrigado a fazer. E fica aqui registrado, qualquer dúvida, está lá, está gravado, eu posto as aulas depois, tá tudo certinho. Pessoal, é um pouquinho cedo, estou à disposição de vocês, mas o conteúdo está tratado, pessoal. O que vocês querem fazer? Do contrário, estão dispensados, quem tiver vontade. Wesley, fale. Acho que ele levantou a mão por causa da chamada, professor. Ah, beleza, beleza. Professor, meu nome já está na chamada? João Carlos. Oi? Meu nome já está na chamada? Porque eu já regularizei minha situação Como que é seu nome? João Carlos Ribeiro. Deixa eu dar uma olhada. Só um pouquinho que eu acabei fechando, mas é questão de segundos. Hoje apareceu 3 nomes novos na lista. Eu sei porque daí a gente tem que entrar lá e verificar como é que ficou as presenças anteriores e tal. João Carlos Ribeiro, está aqui seu nome. Tá bom, Tá. né, professor? Tá, eu já corrigi as presenças anteriores, tal, já está tudo certinho. Ok, Tá bom? obrigado, professor. Por nada. Tranquilo, pessoal? Da minha parte é isso. Estão dispensados, mas eu estou à disposição de vocês aqui se quiserem alguma coisa. Beleza? Boa noite, Tranquilo, professor. professor. Boa noite. Tudo de Boa bom. noite, professor. Boa noite, professor. Viu? E vamos pensando aí num dia para nós marcar uma aula, pessoal. Pensem aí que eu vou para Jaguaraíva para conhecer vocês. Vamos voltar só para conhecer o senhor, que nós não voltamos, professor, nas aulas. Não voltou em nada? Nossa, Não. Ninguém vai voltar. ninguém vai voltar. Puxa vida. Nossa, isso eu sabe que eu não sabia dessa informação? É, nós combinamos de não voltar, professor, porque ainda está perigoso ainda o Covid. Entendo. Quase todo mundo. Não é todo mundo que tomou a segunda dose ainda, professor. E eu acho assim que vai ficar meio prejudicada a aula para aqueles que não puderem voltar, né? Porque o professor, para dar aula aí e gravar ao mesmo tempo, não vai ficar a mesma aula, né? Com certeza vai dar um pouquinho de diferença. Mas vamos ver como é que acontece, pessoal. Sim, professor, complicado. Bastante.
Bastante. Será que mais gente vai tomar essa decisão também? Não viu falar nada? De outras turmas? Não. Parece que o quarto e o quinto ano não voltam também, professor. Então, você vai ter primeiro e segundo. Isso é a maioria que está voltando é primeiro e segundo. Sei, entendo. Mas então tá, obrigado pela informação, valeu. De nada. Tchau, tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Professor também, bom descanso. Valeu.